Este é o terceiro módulo da aula sobre estudo das doenças em epidemiologia, onde vamos falar sobre os estudos epidemiológicos. Talvez seja um dos assuntos mais cobrados de vocês em provas de residência. Então é extremamente importante que vocês entendam todo o processo, né, da avaliação do estudo epidemiológico. A primeira coisa extremamente importante é a classificação dos desenhos, né? Como que acontece essa classificação? A avaliação de um estudo epidemiológico pode ser feita através... A avaliação de um estudo epidemiológico pode ser feita através de 4 características, né? A primeira delas é a chamada unidade de análise. A segunda delas, a segunda seria a posição do investigador, referência temporal e, por fim, objetivo da pesquisa. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhes em cada um deles, mas avaliando esses 4 pontos, nós conseguimos estudar, né, todos os modelos de estudos epidemiológicos que nós utilizamos na prática. Muito bem. O primeiro ponto, em relação à unidade de avaliação. Isso está relacionado com os dados para o seu estudo são obtidos. Se os dados são obtidos de maneira coletiva, ou seja, para obter esses dados você não teve que ter acesso ou contato a cada um dos indivíduos, nós chamamos esses estudos de agregados. Quando a avaliação ela é feita através do contato com cada um dos participantes, esse estudo é chamado de individuado. Então, em relação à unidade de investigação, os estudos podem ser agregados ou individuados. Essa avaliação em relação à unidade de análise não é algo que nós observamos em todos os livros, em todos os autores de epidemiologia. Alguns trazem essa classificação, outros não. No entanto, achamos interessante abordar porque, eventualmente, isso também é cobrado de vocês em provas de residência. A segunda característica muito importante, né, e aí é consenso em todos os autores, é o papel do investigador durante o processo de pesquisa. O investigador ele simplesmente pode anotar, registrar dados que estão sendo observados no estudo. Consequentemente, ele não faz nenhum tipo de participação ativa do processo. Então, ele tem uma posição passiva e esse estudo será chamado de observacional. No entanto, quando o pesquisador, quando o epidemiologista, ele interfere de alguma forma no processo da pesquisa, assumindo uma posição ativa, esse estudo passa a ser um estudo de intervenção, também chamado de estudo experimental. Então, em relação ao papel do investigador, os estudos podem ser observacionais ou também podem ser estudos de intervenção. E por fim, muito importante, é a temporalidade. Como que esses dados foram obtidos no passar do tempo? Se a tomada de dados foi feita somente uma vez no tempo, a gente fala que esse estudo é transversal. Agora, se na linha do tempo os dados foram obtidos mais de uma vez, nós chamamos esse estudo de longitudinal. Então, a referência temporal ela também é muito importante para os estudos epidemiológicos. A gente classifica, portanto, os estudos epidemiológicos entre transversais e longitudinais. Uma quarta característica em relação à classificação dos desenhos de estudos é em relação à sua capacidade analítica ou descritiva, que falaremos um pouco mais a respeito para frente. Quando nós pegamos essas características de classificação dos estudos e associamos, nós podemos observar que temos diversos estudos diferentes. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que vocês têm que saber, como classificar os estudos em relação ao tipo operativo, em relação à posição do investigador e em relação à referência temporal. Então, por exemplo, um estudo que é agregado, observacional
transversal, ele recebe uma denominação. Essa denominação é de estudo ecológico. Podemos pegar um estudo diferente como exemplo. Ele pode ser um estudo individuado, experimental e longitudinal. Nesse caso, estamos falando dos ensaios clínicos. Então, dependendo da forma como essas características são combinadas, nós temos diferentes modelos de estudos epidemiológicos. Falaremos das principais características de cada um desses modelos, iniciando pelo estudo ecológico. Então, o estudo ecológico, ele apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, facilidade de execução. E uma outra vantagem extremamente importante, que ele permite gerar hipóteses. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Exemplificando o estudo ecológico, pegamos um trabalho epidemiológico, correlações entre indicadores socioeconômicos e a ocorrência de neoplasias, né, um estudo relativamente antigo, mas é um estudo ecológico que pega grandes áreas para análise. Os dados para esse estudo foram obtidos através do Registro Nacional de Patologia Tumoral, ou seja, a obtenção dos dados ela foi feita de maneira coletiva, tratando-se de um estudo agregado, além de características demográficas terem sido obtidas através de censo do IBGE. Nós podemos observar que não houve nenhum tipo de intervenção por parte do pesquisador, ele simplesmente obteve os dados e registrou esses dados no seu estudo, sendo, portanto, um estudo observacional. E essa análise de dados ela foi feita somente uma vez com aquele grupo de pessoas, em 1988, sendo, portanto, um estudo transversal. Consequentemente, trata-se de um estudo agregado observacional transversal. Qual que é a maior importância de um estudo ecológico? O estudo ecológico ele é um estudo informativo, ele te traz uma descrição de um indicador de saúde, uma variável, né, que pretende se estudar. Esse tipo de estudo ele é chamado de estudo descritivo, quando ele te descreve uma característica. Aqui, no caso, relação entre indicadores socioeconômicos e neoplasias. Os estudos descritivos, eles têm geralmente uma limitação do ponto de vista analítico. O que isso quer dizer? Na conclusão, nós podemos observar que houve alta correlação, né, positiva entre renda per capita e desenvolvimento econômico com câncer de pulmão, por exemplo. E houve uma correlação negativa entre esses indicadores, né, socioeconômicos e câncer de pênis, né? Como podemos ver, ele informou esses dados, mas ele não explica por que disso, né? Então a gente diz que os estudos descritivos eles são informativos, mas eles têm pouco valor analítico. Os estudos analíticos são aqueles que conseguem achar um motivo para aquele desfecho. Eles fazem uma associação entre causa e desfecho. Os estudos ecológicos são limitados nesse sentido. Uma variação pequena em relação aos estudos ecológicos são os estudos de séries temporais. Os estudos de séries temporais, eles apresentam um estudo agregado observacional, no entanto, eles são longitudinais, ou seja, os dados são obtidos mais de uma vez daquela população na linha do tempo, né? A vantagem desse estudo é que ele te mostra a tendência de uma doença com o passar do tempo. Essa doença pode apresentar uma tendência de crescimento, de diminuição, ou até uma tendência estável. Então essa é uma grande vantagem da série temporal. Mas a série temporal também é considerado um estudo de caráter descritivo, né? Um estudo mais informativo. Um exemplo bastante interessante é a tendência da mortalidade infantil em Cuba durante o período de 1978 a 86. Podemos observar que os dados foram obtidos através de base de dados, né, dados secundários, caracterizando como um estudo agregado. Não houve nenhum tipo de influência do pesquisador nos dados em si, ou no trabalho em si. Os dados foram apenas coletados, então é um estudo observacional. E foi feita a tomada de dados
num período de tempo, mais de uma vez num período de tempo. Então, é um estudo longitudinal. A conclusão desse estudo é que houve uma redução de 65% da mortalidade infantil em Cuba nesse período. Caracterizando também um estudo de caráter descritivo. Ele informa que houve essa redução, né? Mas ele não te dá o porquê dessa redução. Ensaios comunitários são estudos que apresentam como características de desenho serem agregados de intervenção e longitudinais. Uma característica muito importante que deve sempre ter em mente é que todo estudo de intervenção obrigatoriamente tem que ser longitudinal. Porque se você faz uma intervenção, você quer saber o resultado da sua intervenção. Você tem que ter os dados anteriores e posteriores a essa intervenção. Mas, ensaios comunitários, eles são relativamente limitados do ponto de vista até de exemplos, porque essa intervenção ela tem que ser de maneira agregada, ou seja, ela deve atingir a comunidade, né, uma coletividade. Exemplos interessantes de intervenções de alcance coletivo. Saneamento básico em um bairro. Por exemplo, um bairro tinha, antes do saneamento, um alto índice de parasitose infantil. Foi feito o saneamento básico naquele bairro. Posteriormente, observou-se diminuição do índice de parasitoses infantis. Um outro exemplo bastante interessante e real, inclusive, né, aconteceu na Inglaterra, fluoretação para a água, fluoretação da água de consumo da população. Havia um índice muito grande de cáries entre as crianças antes da fluoretação da água e esse índice de cáries diminuiu drasticamente quando se introduziu o flúor na água de abastecimento. Um outro estudo extremamente importante do ponto de vista epidemiológico, talvez o estudo mais realizado, são os inquéritos epidemiológicos. Os inquéritos, eles apresentam uma natureza individuada, lembrando, gente, que esse termo individuado, né, é um neologismo, é uma palavra que a gente usa, né, para definir a obtenção dos dados de maneira individual, né, observacional, ou seja, não há nenhum tipo de intervenção realizada pelo pesquisador e os dados são obtidos apenas uma vez ao longo do tempo. Os inquéritos epidemiológicos ou surveys são talvez o modelo de estudo epidemiológico mais utilizado na prática. Os inquéritos, eles trabalham com amostras representativas da população e essa representatividade ela é obtida através de teorias estatísticas, né? O que não é o foco do nosso módulo, mas a estatística ela nos dá essa segurança na nossa amostragem para a realização de um inquérito. Um exemplo sobre inquérito é a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, né? Realizada em 1989. Vocês podem ver que foi feita uma amostragem, né? De mais de 14 mil domicílios, com vários homens, crianças e mulheres, né, com realização de medidas antropométricas e características nutricionais. Avaliando esses dados, né, de maneira totalmente observacional, totalmente descritiva, chegou-se a alguns dados aí sobre índices de desnutrição, tanto em adultos, homens e mulheres, quanto em crianças. E havia uma relação entre essas variações entre desnutrição e obesidade com renda familiar. Os inquéritos epidemiológicos também apresentam um valor descritivo muito grande. A partir de agora, nós vamos falar de estudos que apresentam elevado valor analítico, ou seja, são estudos que nos permitem fazer uma associação entre causa e desfecho, entre fator de risco e uma doença. Primeiramente, falaremos de estudos de corte, posteriormente, caso-controle e, por fim, os ensaios clínicos. Mas vamos entender primeiramente o estudo de corte. Como nós falamos, os estudos analíticos permitem essa associação entre fator de exposição para alguma doença e a doença em si. A característica principal, né, do estudo de corte
é que ele acontece da exposição ao fator em direção à doença. Então, nós dizemos que os estudos de corte são estudos longitudinais, prospectivos. Vocês vão ver que essa característica vai ser diferente para caso controle. Muito bem, mas o desenho do estudo ele é relativamente simples. Você vai, a partir de uma população, recrutar uma amostra de indivíduos, inicialmente sadios. Esse grupo de indivíduos sadios que constituem a nossa amostra é chamado de corte, daí o nome do estudo, corte. E esses indivíduos sadios, eles serão divididos em 2 grupos, dependendo da sua exposição ou não a um determinado fator de risco que se quer estudar. Por exemplo, eu quero avaliar a influência da obesidade numa doença cardiovascular. Eu posso pegar indivíduos sadios, que são obesos, ou seja, expostos, e um outro grupo de indivíduos sadios que não são obesos, consequentemente não expostos. E, ao longo do tempo, nós vamos observar entre os 2 grupos quem desenvolveu a doença e quem não desenvolveu. Então, vocês podem ver que o tempo e a direção do estudo caminham simultaneamente, sendo estudos prospectivos. Então, lembrando que os estudos de corte são individuados, observacionais longitudinais, de caráter prospectivo. Extremamente importante vocês lembrarem disso. Né? Os estudos de corte, eles ainda podem ser chamados de prospectivos, né? Ou ainda estudos de segmento. Frequentemente também vocês podem encontrar na literatura sendo chamados de estudos de follow-up. Algumas das características do estudo de corte são importantes de nós comentarmos. A primeira delas são estudos capazes de abordar hipóteses etiológicas. Né? Vamos tentar comparar com os estudos descritivos anteriormente comentados. Quando nós falamos que houve uma redução da mortalidade infantil em Cuba num determinado período de tempo, trata-se de um estudo descritivo, informativo, mas ele não mostra o porquê dessa diminuição do número de casos de mortalidade infantil. Os estudos descritivos anteriormente discutidos, eles são estudos que me permitem gerar as hipóteses. A explicação ou a comprovação dessas hipóteses, elas são realizadas através de estudos analíticos, como, por exemplo, o estudo de corte. Também pode ser caso controle ou ensaio clínico. Então, eu poderia dizer que a diminuição da mortalidade infantil tem a ver com o grau de desenvolvimento em medicina em Cuba. É uma hipótese. Eu posso fazer essa associação através de estudos de caráter analítico. Então, essa é uma característica muito importante desses estudos. Uma outra característica muito importante do estudo de corte e característica que o diferencia também do caso controle. É um estudo que me permite determinar a incidência de doenças. Né? Consequentemente, é uma medida direta de risco. Nós não vamos ter essas características no estudo de caso controle e vocês vão entender por quê. Mas lembrando, a incidência é o número de novos casos de uma doença. Se nós começamos o estudo de corte com pessoas sadias, todas as pessoas que desenvolveram a doença são novos casos. Portanto, trata-se de incidência. Partem da observação de grupos expostos a um determinado fator de risco, como nós mostramos. Né? Lembrando que esse estudo ele começa com indivíduos saudáveis. E coloca em foco uma variável, cuja contribuição como fator de risco para determinada doença deseja-se verificar. Então, lembrando que a primeira etapa do estudo de corte é a seleção de um grupo homogêneo de pessoas. E esse grupo homogêneo de pessoas recebe o nome justamente de corte.
Como exemplo, a gente pode citar um estudo mundialmente famoso, que é o estudo de Framingham, que é um estudo que verifica aí riscos, né, detecta riscos associados a doenças cardiovasculares. Esse estudo é um estudo prospectivo que iniciou em 1948 e continua até hoje. E a partir desse estudo, né, acompanhando indivíduos numa cidade americana, né, a cidade de Framingham, chegou-se à conclusão de alguns fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, como o hábito de fumar, sedentarismo e alguns hábitos alimentares. Um outro estudo de corte muito famoso é o que associa o hábito de fumar com câncer de pulmão, realizado por Dowen Hill, né, que foi iniciado em 1964 e prossegue até hoje. Hoje, quando nós fazemos associação hábito de fumar causa câncer de pulmão, isso foi comprovado através do estudo de Dowen Hill. Essa tabela mostra para vocês algumas características, né, resumidas do estudo de corte, né, do modelo de estudo epidemiológico de corte. Ele apresenta várias vantagens, mas lembrando que ele produz medidas diretas de risco, tem alto poder analítico e uma simplicidade de desenho. Mas ele não é um estudo perfeito, ele apresenta algumas limitações. Se você tem que fazer uma avaliação entre um fator de risco e uma doença, mas que essa doença demora um tempo muito longo para ocorrer, o segmento tem que ser feito num período de tempo muito longo. Então isso pode ser um problema para o estudo, né? E quando nós trabalhamos com doenças em que a frequência dela na população é muito baixa, o estudo de corte também é contraindicado. Comparando agora o corte com esse novo estudo, caso controle, ele, assim como o anterior, tem alto poder analítico, né? Mas vejam só como que é o desenho. Nós vamos fazer uma associação entre fator de exposição e doença, mas o sentido agora é o oposto. Nós vamos partir de indivíduos doentes e vamos buscar, com o passar do tempo, uma associação com o fator de estudo. Então, nós podemos ver que o estudo começa a partir da população, identificando casos de pacientes que apresentam uma determinada doença e vamos buscar saber, dentro desses pacientes doentes, quem foi exposto a um determinado fator de risco ou quem não foi exposto. Para comparar esse grupo de casos, da população nós vamos fazer um grupo de controle de indivíduos sadios e buscar saber quem foi exposto e quem não foi exposto a um determinado fator. Vocês podem observar que no caso de corte, tempo e direção do estudo caminham simultaneamente. No caso do caso controle, eles têm direções opostas. Então nós falamos que o estudo de caso controle é um estudo retrospectivo. Então, o resumo da classificação do estudo de caso-controle, ele é individuado, ele é observacional, é um estudo longitudinal e retrospectivo, sendo essa a sua diferenciação em relação à corte. Quais são as características importantes que vocês devem lembrar quando se trata de estudo de caso-controle e quais são as suas indicações? O caso-controle ele serve para solucionar um problema que existe na corte. Ele pode ser aplicado para doenças que têm baixa incidência ou doenças que apresentam um período de latência prolongado. É um estudo longitudinal, como nós falamos, né? E a causa e efeito são realizados em momentos sucessivos, então permite fazer essa associação de causa e efeito, né? São retroanalíticos, como nós falamos. Há também grandes vantagens, como um baixo custo na sua elaboração, um baixo custo relativo, e um alto poder analítico, além de ser adequado para doenças raras. No entanto, pelo fato dele ser um estudo retrospectivo, ele não permite estimar risco relativo ou determinar incidência de doença. Então, é uma limitação do estudo de caso-controle. Um exemplo interessante de caso-controle
1941, infecção por rubéola em gestantes e catarata congênita nos filhos. Foi uma comprovação feita através de casos controle. Crianças que nasceram com catarata congênita observaram retrospectivamente que as suas mães apresentavam infecção por rubéola. Um outro exemplo bastante interessante, adenocarcinoma de vagina e o uso de uma droga, o dietilestilbestrol, pelas mães das pacientes quando estavam grávidas. Também foi comprovado através de um estudo de caso controle. E por fim, câncer de mama, risco aumentado em 9 vezes em mulheres com antecedentes familiares de primeiro grau. Também é um bom exemplo aí para caso controle. Para encerrar, falaremos agora das características do ensaio clínico. Os ensaios clínicos também são estudos com elevado valor analítico, mas ele é diferenciado em relação a corte caso controle por ser um estudo de intervenção, ou seja, é um estudo experimental. Corte e caso controle são estudos observacionais. Mas é um estudo prospectivo, bem parecido com a corte. O investigador ele vai introduzir algum elemento crucial, ou seja, ele vai fazer a intervenção, né? E o objetivo principal é testar hipóteses etiológicas, né? A hipótese etiológica ela é melhor testada através de estudos de intervenção de ensaios clínicos. Ele é muito utilizado para avaliar a eficácia de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos. E procura-se a diminuição da frequência do desfecho no grupo que sofre intervenção. Então, novamente, nós vamos trabalhar com dois grupos, um que sofre intervenção e outro que não sofre intervenção. O desenho ele é idêntico ao da corte. Então, nós vamos pegar a partir da população uma amostragem, só que quando se divide entre expostos e não expostos, no caso do ensaio clínico, você vai ter um grupo que vai sofrer intervenção e o outro grupo que não sofre intervenção. Esses dois grupos serão avaliados à medida que o tempo vai passando e verifica aí a frequência da doença, do desfecho nos dois grupos e compara. Nós podemos ver que a partir da população a gente pega uma amostra de estudo, divide esses indivíduos em um grupo que vai sofrer uma intervenção terapêutica, por exemplo, e um grupo controle, que é o que não sofre a intervenção. E a gente pode ver que no final o efeito pode estar presente ou não em ambos os grupos. A gente compara esses dois grupos. Apresenta algumas grandes vantagens, né? Que é um estudo que permite randomização, ou seja, incluir no estudo participantes a partir de processo aleatório, isso diminui muito o viés dos estudos, tem um maior poder analítico, né? Ou seja, é um estudo que me permite, com maior segurança, fazer essa associação entre causa e desfecho, mas é um estudo que geralmente, né, isso não é uma regra, mas geralmente apresenta um custo elevado, né, para a sua elaboração. Assim, encerramos este módulo. Você pode reforçar o conteúdo no nosso caderno digital.